Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao Entre Linhas e Pensamentos, este espaço de reflexão, onde olhamos para histórias, cultura e vida diária à luz das Escrituras. Aqui pensamos com cuidado, lemos com profundidade e caminhamos com discernimento. Eu sou o presbítero Alexandre Dias e convido você a caminhar comigo por reflexões que irão nos ajudar a permanecer seguros no caminho da verdade. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que tem como base o conto da Chapeuzinho Vermelho. No vídeo de hoje, você irá aprender o que o conto da Chapeuzinho Vermelho tem a ver com a redenção apresentada pelas Escrituras, como também a figura do lobo nos tempos modernos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sabe aquela história que todo mundo acha que conhece de cor, Chapeuzinho Vermelho? Pois é, hoje vamos fundo para decifrar os códigos, os avisos secretos que estão escondidos ali. Para começar, vamos dar uma olhada em duas versões bem diferentes. De um lado, a de Charles Perrault, lá de 1697. E ela é bem sombria. O lobo come a avó, come a Chapeuzinho e... fim. Desobedeceu, o resultado é trágico. Ponto. Mas aí, no século XIX, os irmãos Grimm vêm e mudam tudo, introduzindo uma figura de salvação. E essa diferença toda nos faz perguntar: por que essa mudança tão radical? O que essa história estava tentando dizer desde o começo? Porque olha, isso não é só um detalhe no roteiro não. É uma virada completa na mensagem moral e até teológica da coisa. E é aí que a gente entende que isso nunca foi só uma historinha para criança. Desde a sua origem lá na tradição oral europeia, ela sempre funcionou como uma parábola poderosa, com um aviso moral bem consistente. Essa função de ensinar, de alertar, tá no DNA do conto. Era basicamente uma ferramenta para falar de perigos do mundo real, sabe? Usando personagens que são, na verdade, símbolos para passar uma lição muito importante sobre vigilância e obediência. Agora, vamos para a parte que eu acho mais incrível. É quando a gente percebe como os símbolos dessa história conversam diretamente com princípios teológicos que atravessam o tempo. É como se o conto fosse uma espécie de mapa espiritual. A primeira peça desse quebra-cabeça é a instrução da mãe. Bem direta, não saia do caminho. E se a gente for olhar por uma ótica bíblica, caminho é muito mais do que uma estradinha de terra. Representa um jeito de viver, um caminho de obediência, que na verdade é uma proteção, é a direção segura. E o lobo, ele não é só um monstro de dentes afiados. Pelo contrário, ele é a representação do mal que se veste de coisa boa, de algo inofensivo até atraente. Reparou que ele não chega roçando? Ele chega conversando. Usa um papo manso para enganar. E essa é a ideia central. O perigo de verdade é aquele que não tem cara de perigo. E olha que interessante, o desvio dela não começa com um ato de rebeldia. Começa com uma coisa pequena, uma distração que parece totalmente inocente. As flores. Colher flores não há errado, certo? Mas se torna um perigo quando tira ela do caminho, quando a leva a desobedecer uma ordem clara. Aí entra o caçador na versão dos Grimm, e a presença dele ilustra uma ideia fundamental. O resgate vem de fora. Pensa só, uma vez dentro da barriga do lobo, nem a Chapeuzinho nem a avó podiam fazer mais nada. Eram impotentes. A salvação tinha que vir de alguém de fora. E isso ecoa muito o princípio bíblico da graça. Então, se a gente junta as peças, cada personagem vira um símbolo num grande drama espiritual. A Chapeuzinho é a nossa ingenuidade, o lobo é um engano sutil, a avó talvez uma fé que não está muito vigilante, e o caçador, a graça, a redenção que vem de fora. Mas essa análise toda não é só sobre o passado não, porque o lobo, ele não sumiu, ele só trocou de roupa, atualizou a camuflagem para os dias de hoje. E talvez o maior perigo hoje em dia, seguindo essa linha de raciocínio, seja justamente esse. Achar que não existe mais lobo. Acreditar que a floresta é um lugar seguro e que qualquer caminho serve. Fazer isso é basicamente ignorar o aviso central da história. E as flores que nos distraem hoje? Elas são digitais. São os feeds infinitos, o entretenimento que não para, a busca por validação em curtidas. Sozinhas, essas coisas não são necessariamente ruins,
mas elas foram projetadas para fazer exatamente o que o lobo queria: nos atrasar, prender nossa atenção e nos desviar. E aqui a gente vê um choque direto, né? Entre as frases que ouvimos hoje e o aviso do conto. Siga seu coração, cada um com sua verdade. A história da Chapeuzinho vai na contramão. Ela mostra a ingenuidade não como uma virtude, mas como uma fraqueza perigosa. A grande lição aqui é que sabedoria não é ser ingênuo. Sabedoria é ter a capacidade de sacar o perigo antes que a coisa fique feia. Porque quando a Chapeuzinho percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Ok, então juntando tudo isso, qual é a lição atemporal dessa história? O que a gente pode tirar da estrutura moral dela? Pensa nessa estrutura de 5 passos. Primeiro, uma ordem clara. Depois, uma tentação. Aí vem o desvio, uma escolha que parece pequena. A consequência desse desvio é um perigo enorme. E por fim, a intervenção, o resgate que tem que vir de fora. Sabe o que é mais impressionante? Esse é o padrão da grande narrativa bíblica, da criação à redenção. Olha que loucura! Faz mais de 700 anos que essa história, de um jeito ou de outro, carrega essa mesma mensagem. A mensagem de que ficar no caminho certo é uma proteção. E se ela dura tanto tempo, é porque ela fala de verdades muito profundas sobre a condição humana. E toda essa análise nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta que provoca a gente a pensar: se o caminho é tão crucial assim, afinal, que caminho é esse? E a conclusão dentro dessa leitura teológica é surpreendente. O caminho não é só um conjunto de regras, um pode e não pode. O caminho é uma pessoa. A segurança, então, não estaria em seguir uma lista de proibições, mas em permanecer em um relacionamento. E quando a gente olha por esse ângulo, o conto da Chapeuzinho se transforma, vira um espelho de uma jornada espiritual muito, muito maior. Se este vídeo edificou a tua vida, curta, comente, compartilhe o vídeo e não se esqueça de inscrever-se neste canal para você não perder outros vídeos como este. Até o próximo vídeo, fiquem na paz.